Saudações, deusas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindas a esse vídeo, esse papo descontraído aqui. Tô com meu cafezinho e hoje eu quero compartilhar com vocês 3 sabedorias que a cigana ela trouxe para mim em uma de nossas conversas, em uma de nossas conexões, e que eu acho muito importantes serem repassadas, porque muitas vezes a gente perece por falta de conhecimento, né? Por falta de autoconhecimento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já comenta aqui embaixo. Se esse vídeo falar com você, compartilhe, né? Que ele pode acabar falando com outra deusa aí também, tá? Mas o seguinte, eu quero ser bem prática, eu não quero ficar enrolando e embromando aqui nessas nossas pautas, tá? Eu anotei aqui para não esquecer. 3 sabedorias que a cigana ela trouxe para mim. Primeira sabedoria: a alma conhece o caminho. Então, mesmo que as respostas elas não sejam as mais claras para você de início, eu tô vivendo uma situação que eu não tô conseguindo ter clareza, eu não tô conseguindo encontrar uma direção, eu não sei se é caminho A, se é caminho B, se é caminho C, eu não sei o que eu faço, eu não sei qual decisão que eu tomo, eu não sei o que eu gosto de trabalhar, eu não sei com o que eu vou trabalhar, eu não sei, né, eu não tô feliz onde eu tô, mas eu não sei o que eu devo fazer, o que eu devo, sabe, começar. Será que eu gosto de fazer isso? Será que esse caminho ele vai me fazer feliz? Será que realmente isso é minha intuição? Ou será que é só uma loucura, uma paranoia da minha cabeça? O que a cigana falou? A sua alma, ela conhece o caminho. Então, talvez tudo que você precisa é parar, chamar suas forças de volta para você e apenas respirar e se ouvir, e deixar que as respostas elas vão surgindo no decorrer do caminho, no decorrer aí da sua caminhada, no decorrer da sua vida, né? Você não precisa parar a sua vida, só que muitas vezes silenciar a voz do mundo para se ouvir é imprescindível, é importante. Então ela diz, né? A sua alma conhece o caminho. Então não se anseie, não fique com ansiedade, não fique com pressa, não tente controlar o incontrolável, não tente conter o incontível. A sua alma, ela conhece o caminho e a sua alma, ela vai te guiar. Ela vai te guiar. Você só precisa estar conectada a ela. E como que eu conecto a minha alma, gente? Meditando, né? Fazendo orações aí, parando, né? Refletindo, deixando a nossa alma ela se expressar, né? Relaxando. Talvez tudo que eu preciso é relaxar. Relaxar, me ouvir. Tirar esses momentos de relaxamento, tirar esses momentos para você refletir, para você canalizar aquilo que a sua alma tá tentando, tá gritando. Talvez sua alma nem tá mais no sutil, ela já tá gritando e você não tá ouvindo, sabe? Então a cigana diz, a sua alma ela conhece o caminho, ela sabe, só que ela precisa ser ouvida, né? A sua sabedoria interior ela precisa ser ouvida. Então quanto mais você dá abertura para ela, mais você encontra o caminho. Tudo que eu sei sobre mim, gente, tudo foi descoberto através de meditação. Eu tenho, né, a minha frequência de meditação. Eu levo meu trabalho como taróloga muito a sério, mas é por levar o meu trabalho muito a sério que eu não agendo muita consulta. Eu não agendo assim uma em cima da outra e chega o final do dia eu atendi 1 milhão de pessoas. Não, eu não sou assim. Eu sou uma taróloga que eu prezo a qualidade do atendimento e a qualidade de vida, porque eu já fui manicure por 16 anos e eu trabalhava sem parar. Eu chegava em casa à noite exausta, cansadíssima, morta, parecendo que eu tinha morrido, esqueci de cair, sabe? E eu não tinha tempo para almoçar, eu não tinha tempo para tomar um café, eu não tinha tempo, sabe, para respirar. Não tinha. Teve uma época da minha vida, gente, que eu trabalhava como professora de dança e como manicure. Era uma loucura, era a semana inteira correndo para um CRAS, correndo para o outro, que eu trabalhava na prefeitura, dando aula nos CRAS. E
aí tinha os horários, né? E o horário que eu não tava no CRAS, eu tava fazendo unha. Então não tinha tempo. Tinha dinheiro, mas não tinha tempo, né? E hoje em dia, com esse trabalho de tarô, eu prezo a minha liberdade. Eu prezo o meu tempo, né? Então eu tenho o meu tempo de tomar café, eu tenho o meu tempo de gravar vídeo, eu tenho o meu tempo de atender, eu tenho o meu tempo de preparar o almoço que eu preparo todo dia, né? Eu tenho o meu tempo de lanchar, eu tenho o meu tempo de ir na academia, eu tenho o meu tempo de meditar, eu tenho o meu tempo de dedicar aqui ao desenho, à pintura. Estou, né, aprendendo, eu estou estudando arte, eu estou realizando um sonho. Agora, aos meus 34 anos, eu estou realizando o sonho de aprender a desenhar e a pintar de verdade, porque eu era uma artista amadora. Agora eu estou realmente estudando, me aprimorando. Então, a gente tem que ter tempo. Tem que ter tempo. Então, tudo que eu descobri sobre mim, né, sobre o meu trabalho como sacerdotisa, em vários lugares, em várias vidas que eu vivi, tudo isso eu descobri meditando. Não foi ninguém que me contou. Não foi ninguém que falou, olha, nas cartas, olha, você foi uma sacerdotisa em tal lugar. Não, eu descobri isso tudo meditando. Por isso que a meditação, ela é imprescindível. A sua alma, ela conhece o caminho, só que você precisa dar voz para a sua alma se expressar, tá? E muitas vezes a sua alma ela vai se expressar meditando. Muitos de vocês não vão conseguir expressar meditando, mas vocês vão conseguir escrevendo, conseguir cantando, conseguir dançando, conseguir descansando, conseguir canalizando, sabe? Então assim, a sua alma conhece o caminho, só que ela precisa de espaço para ser sentida. Né? E muitas vezes o automático da vida a gente quer só trabalhar, 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 curtir, 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 beber, 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 farrear. E a gente não tem esse tempo. Então, passe a ter esse tempo e tenha o seu diário de alma, né? Tenha o seu caderninho de anotação. Tudo que vier, você anota. Quanto mais você medita, mais vai vindo os sinais, né? Os sinais, eles vão vindo. Vem um símbolo, vem uma frase, vem uma palavra, vem uma imagem que te chama a atenção e você vai anotando. E um belo dia isso começa a casar. Aquele grande quebra-cabeça, ele começa a unir todas aquelas pecinhas. Então, a sua alma conhece o caminho. Dê abertura para que a sua alma te guie e a sua alma te mostre como seguir. O que é de fato que você veio fazer nessa terceira dimensão? Com o que você veio trabalhar? O que você pode fazer? Como que você explora mais dos seus poderes? A sua alma já sabe o caminho. Então deixe que a sua alma te guie. Segunda sabedoria que a cigana trouxe: quem dança os males espanta. No decorrer da minha vida, eu fui ficando muito travada. Quando eu tinha 11 anos, eu fazia aula de hip hop, de capoeira, de karatê, de teatro. Nossa, foi assim uma fase, assim um ápice. Eu era apaixonada, sou até hoje apaixonada por dança de rua, por street dance, né? Só que eu fui crescendo, amadurecendo, e eu fui gostando também de outras danças. Então eu também gosto de dança do ventre, eu já dei aula de zumba, fui professora de zumba por muito tempo. Na aula de zumba, era eu e um amigo, a gente dava aula juntos. E nas aulas de zumba, a gente também trazia dança do ventre uma vez na semana, uma vez no mês, né? A gente trazia dança do ventre, a gente trazia street dance, a gente trazia dança assim mais lenta, a gente trazia forró, a gente trazia um pouquinho de tudo. Então a dança, ela sempre esteve muito presente na minha vida. Só que a dança, ela foi ficando esquecida com o passar do tempo. Eu fui ficando com vergonha de dançar. Com o tempo, né, os relacionamentos que eu fui vivendo, que foram relacionamentos assim, em alguns momentos muito felizes, mas também muito turbulentos. Então eu fui esquecendo de dançar. E agora, que já vai fazer 2 anos, né, que eu estou sozinha, que eu estou nessa jornada, né, que eu passei por um celibato, que depois eu quero contar pra vocês como que foi minha experiência com o celibato também. E eu fui lembrando de como é dançar. E hoje eu tenho, né, uma rotina de dança, assim, que ela é surreal pra mim. Uma vez no mês, né, que é quando eu passo o meu período de menstruação,
No dia de plantar a minha lua, eu faço um ritual, né, de plantio dessa lua e eu danço aqui no meu quintalzinho. Meu quintalzinho é pequenininho, mas eu danço aqui nua. Eu danço nua para a lua, para a natureza, para o céu. E, gente, isso faz, assim, maravilhas na minha vida. Isso, inclusive, devolveu a minha sensualidade, isso devolveu a minha confiança, isso devolveu a minha paz de espírito, sabe? Isso devolveu a minha segurança com o meu corpo. Porque depois que eu me tornei mãe, eu fiquei bem uns quilos acima do meu peso. Então isso me deixava muito insegura, muito triste. E a dança, esse ato de saudar, né, o meu feminino, o meu sangue, fez com que eu me sentisse viva de novo e fez com que eu me cuidasse mais. Então todo mês quando eu faço a minha dança ali no quintal, nua, eu tomo um banho de ervas e eu faço a minha dança nua, eu uivo pra lua. Eu me sinto tão viva, eu me sinto assim tão poderosa. Isso me deu tão mais força para seguir em frente, para ir treinar todos os dias, sabe? E foi uma sabedoria que a cigana me trouxe e eu tô repassando para vocês. Então tire, nem que seja um dia no mês para você dançar. Se você não quer dançar nua pra lua, você pode dançar, né? Ir num lugar, ir num forrozinho, ir numa festinha e dançar. Ou todo dia você tira um momento, coloca aquela música que você gosta e dança, e requebra essa bunda e rebola, né? Mexer o quadril, destravar o quadril é imprescindível para a mulher. Nós temos que soltar nossos quadris, porque a gente é muito mais feliz, tá? E uma última sabedoria que a cigana me trouxe, que eu acho uma das mais importantes, é a seguinte: quem não sabe lidar com a própria solitude, padece. Ela falou isso comigo assim, com essas letras. Quem não sabe lidar com a própria solitude padece. E isso é uma verdade. A nossa felicidade, a nossa disciplina, a nossa inspiração, ela não deve depender do externo. Ela não deve depender de uma pessoa. Quando você não é feliz consigo, quando você não é feliz com o seu jeitinho, com a sua solitude, se você não sabe lidar com a sua solitude, você sofre, você padece. Você tem que ser uma pessoa, assim, tão autossuficiente, que se um relacionamento não der certo, amanhã faz 2 dias. Se uma amizade se afastar, amanhã faz 2 dias. Sabe? A gente tem que ser consciente de quem nós somos e valorizar quem nós somos. Porque quem não valoriza quem é, se você não consegue ser feliz sozinha, sozinho, você não vai ser feliz com ninguém. Você pode ter o imperador, assim, da sua vida. Nossa, eu tenho o homem que ele falta adivinhar o que eu quero. Eu tenho a mulher que falta adivinhar o que eu quero. Eu tenho uma mulher boa, mas se você não é feliz consigo, não é esse imperador top das galáxias que vai te fazer feliz. Não é aquele trabalho ganhando 10 mil por mês que vai te fazer feliz. Porque existe uma lacuna. Se você não é feliz, se você não aceita, se você não sabe lidar com a sua solitude, significa que existe um buraco existencial. Por isso que muita gente tem depressão, ansiedade, medo, síndrome do pânico, porque não consegue lidar com aquilo que está dentro de si. Né? Então, aprenda a lidar com a sua solitude. É imprescindível. E aprenda a dominar aquilo que você sente. Aprenda a entender, a acolher e a dominar aquilo que você sente. Né? Se você espera de alguém para te dar um amor, você nunca vai saber o que é amor, porque amor ele começa dentro de mim. Se eu me amo, o outro ele também vai me amar. Se eu não me amo, é muito difícil o outro me amar. Ele pode até me amar, mas não vai sustentar por muito tempo. Então, aprenda a lidar com a sua solitude. E quando a gente aprende a lidar com a nossa solitude, a gente não aceita mais qualquer energia, porque a gente se preserva, a gente sabe do nosso valor. E a gente não aceita qualquer energia por mera carência, porque não existe mais carência. Né? E é uma coisa que eu trabalhei assim afinco comigo.
né? Hoje eu estou, né, com um grupo de amigas que a gente está viajando, a gente está passeando, mas antes disso eu saí sozinha, né? Eu fui pro festival sozinha, eu curti sozinha, eu sentei num lugar sozinha, eu comi sozinha, sabe? Eu aprendi. Tanto que esses dias eu saí com a minha amiga, ela menstruou lá na hora e ela não tinha absorvente, eu também não tinha. E ela falou, eu vou ter que ir em casa, mas se a gente sair daqui, a gente vai perder essa mesa maravilhosa, que a gente estava de frente para a dupla que estava tocando, né, para o grupo que estava tocando. E ela falou, você fica muito triste se eu ir lá e deixar você aqui por meia hora sozinha? Eu falei, de jeito nenhum, pode ir lá. Pois ela foi, ficou meia hora e eu fiquei lá curtindo meu showzinho de boa. Se fosse em outros tempos, eu ia cair em pânico, eu ia falar, não, a gente perde essa mesa, mas eu vou com você. Sabe? Então, assim, aprenda a lidar com a sua solitude. Não tenha vergonha de sair sozinho, de sentar num lugar gostoso, comer sozinho, sozinha. Não tenha esse receio, sabe? Você é uma deusa. E quando você tá assim, bem instruída, quando você sente paz consigo, nada tira essa paz. E a última coisa que você vai aceitar é que alguém tire essa paz de você. Esse foi o vídeo. Eu espero que ele tenha feito sentido para você. Essas 3 sabedorias ciganas, elas tenham feito sentido para você. Se vocês gostarem, eu posso trazer mais, porque tem muito mais coisas que a cigana trouxe para mim, que ela vem trazendo. E eu vou ficar muito feliz de compartilhar com você. Deusa, com você também, homem que se identificou com o nosso bate-papo, tá? Gratidão, deusinhas. Vou ficando por aqui. Beijo para vocês e até a nossa próxima reflexão.